a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida neste momento, que a unção de Deus te alcance nesta hora, que a bênção esteja na sua casa, no seu lar. Dando continuidade ao que nós vamos vindo falando, ontem falamos a respeito de quem entrará no reino dos céus, né? E vimos que aquele que faz a vontade de Deus é quem vai entrar, aquele que pratica, não é aquele que conhece a vontade de Deus. Há uma diferença entre conhecer e praticar. Tiago, ele fala a nós, Tiago, irmão de Jesus, que escreveu a carta de Tiago à igreja, a mim e a você. Assim, não sejeis somente ouvintes da palavra, mas praticantes. Aquele que faz a vontade do Pai, este é que vai entrar no reino dos céus. Muitos estão por aí falando, né? Pregando, anunciando, e muitos você pode até julgar e falar assim, olha, esse é um homem de Deus. Não julgue o livro pela capa, julgue-o pelo conteúdo. Você não pode julgar uma pessoa pelo que você está vendo dela. Isso tem dos dois modos, nem para o bem, nem para o mal, porque muitas vezes nós olhamos para uma pessoa e pela aparência dela nós a rejeitamos, e na verdade ela é uma boa pessoa, tem um bom conteúdo, é alguém que tem um interior muito bonito. Temos que ter muito cuidado de não julgar as pessoas pela sua aparência ou pelo que ela está exteriorizando. Mas é lógico, não é? A palavra de Deus também diz que a boca fala do que o coração está cheio. Mas quando muitas vezes a pessoa está falando, mas o coração dela não está refletindo, porque na verdade ela está sendo hipócrita, está sendo um artista, ela está assumindo uma personalidade, um papel que na verdade não é o seu. Ela não vive aquilo, ela assumiu um personagem. E quantas pessoas por aí têm se dado de personagem de cristão, que são uma bênção, pessoas que uma eloquência, com a fala boa, com a fala macia, falando de Cristo, anunciando o reino. Mas quando você vai observar mesmo, lá dentro, o conteúdo é podre. Jesus intitulou os religiosos de sepulcro caiado, falando aos fariseus e aos saduceus e aos escribas. Vós sois sepulcros caiados, bonito por fora, podre por dentro, com ossos e podridão por dentro. Essas pessoas não entrarão no reino dos céus. Os que têm conteúdo, que são santos, que estão com conteúdo interior limpo, esse sim, não importa o exterior, como Deus falou para Samuel, quando ele o enviou à casa de Jessé para ungir o rei de Israel. Deus não falou, que deu o nome, falou assim, um dos filhos de Jessé. E quando se colocou o primeiro, era bonito, era formoso, era garboso, forte. Samuel logo pensou, esse é. E Deus falou assim, não é esse. Não olhe como os homens. Os homens vê a aparência. O Senhor vê o coração. Deus não olha a aparência somente. Ele olha o coração. Então, não adianta enganarmos. Podemos enganar as outras pessoas, mas a Deus ninguém engana. Então, quem entrará? Aquele que faz a vontade de Deus. Mas muitos vão falar assim, o que é a vontade de Deus? É pregar a palavra? É orar pelos enfermos e eles serem curados? É orar, expulsar os demônios e as pessoas ficarem libertas? Isso é manifestação do poder do nome de Jesus. O nome de Jesus é poderoso.
Muitos vão em nome dele operar maravilhas. Muitos vão em nome dele pregar o evangelho. Mas eu chamo essas pessoas de crente andaime. Você sabe o que é um andaime? O andaime é uma estrutura que se coloca em volta da obra para poder se edificar o edifício. É o andaime em volta que segura a obra. Mas quando a obra é terminada, o andaime é retirado e levado embora. E quando é de madeira, é jogado no fogo e é queimado. Muitas pessoas são crentes andaime. Elas muitas vezes são usadas por Deus para edificar uma vida, para salvar uma vida. E, de repente, quando aquela vida é alcançada, aquele andaime que foi usado, e Deus pode usar quem Ele quer. Deus fala, Ciro, o meu servo. E Ciro não foi salvo, mas foi o instrumento na mão de Deus para libertar o seu povo, fazer que o seu povo voltasse do cativeiro babilônico. Então, talvez você ter a entender. Por isso que nós temos que observar. Ah, pastor, eu oro e as pessoas são libertas. Eu oro e as pessoas são curadas. Uma vez eu encontrei com um jovem que estava rebelde. Estava muito rebelde, eu conversando com ele. E ele falou para mim assim, eu falei assim, você já foi evangélico? Sim, eu pregava a palavra, eu pregava e pessoas se convertiam, multidões se convertiam. Então eu falei, por que você está afastado? Por que você deixou o caminho? Ah, porque quando eu fui pregar para o meu irmão, ele não se arrependeu, ele não aceitou. E eu fiquei muito indignado. E eu abandonei o caminho. Falei, sabe por quê? Porque você pensou que você é que estava fazendo. Porque quem convence o pecador do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito Santo. Quem converte as pessoas é o Espírito Santo. Não sou eu. Então, quem liberta as pessoas é o Espírito Santo. Se eu usar o nome de Jesus, coisas vão acontecer, porque o nome de Jesus é poderoso. E Jesus fala isso. Olha, muitos naqueles dias hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado? E profetizado é pregado a palavra. Porque nós entendemos que profetizado é falar profecia revelando o futuro. Profetizar é ser voz de Deus, é anunciar a palavra. É lógico, o profeta é aquele que diz, assim diz o Senhor. Mas aquele que prega a palavra também está profetizando. E tem muitos por aí pregando a palavra que não são salvos, não tiveram um encontro com Jesus. Eu lembro, uma vez ouvindo um testemunho de um pastor muito querido, ele me contando, uma vez ele estava pregando, ele era um homem muito culto, ele versava nas línguas bíblicas originais, no grego, no hebraico, no aramaico. Ele tinha cursos, ele tinha doutorado e pós-doutorado em várias matérias de missiologia. Ele pregava com eloquência, pessoas vinham aos pés de Cristo. Uma vez, ele me contando que ele tinha acabado o culto e ele estava na porta da igreja, porque algumas igrejas têm esse costume, o pastor ficar na porta para cumprimentar os que estão indo embora. E uma irmãzinha, sabe, aquelas bem humildes, chegou para ele e falou assim, pastor, o senhor é salvo? E ele disse, o quê, minha irmã? Eu sou o pastor desta igreja. Ela disse, eu não estou perguntando se o senhor é o pastor, estou perguntando se o senhor é salvo. Mas minha irmã, eu fiz curso de teologia. Ela falou, não estou perguntando se o senhor fez curso de teologia, estou perguntando se o senhor é salvo. Ele chegou para ela assim, parou, pensou, falou assim, realmente, ele nunca
tinha entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Ele tinha nascido num lar cristão, ele foi para o seminário, ele fez o curso teológico, ele fez o seu mestrado, o seu doutorado, as suas pós-graduações, mas ele nunca tinha realmente confessado a Jesus como Senhor. Ele, naquele momento, ele ajoelhou assim: irmã, ora por mim. Eu preciso que Jesus entre na minha vida. E é isso que ele fala assim: olha, muitos naqueles dias hão de profetizar. Em teu nome nós profetizamos, e em teu nome não expelimos demônios. É o que eu falei. O expelir demônio não é a pessoa, não sou eu. Eu expelir demônio não está me garantindo que eu sou salvo, que eu entrarei no reino dos céus. Eu sou somente um instrumento na mão de Deus. Deus usa os seus filhos, mas Deus também pode usar as mulas, como nós vimos, ele usar a mula de Balaão para falar ao profeta. Então Deus pode usar quem ele quer, na hora que ele quer, da forma que ele quer. Então, meu querido, não é o que você está fazendo. Você pode estar até pregando a palavra. Você pode estar até evangelizando. Eu lembro, uma vez, eu lendo a biografia do irmão André, ele contando, o irmão André, sim, o contrabandista de Deus. Ele falando que ele contrabandeou muitas escrituras para trás da cortina de ferro, né? Hoje em dia, falar nisso não existe mais, mas naquela época da União Soviética, República Socialista Soviética, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, era algo assim, e ele pregava o evangelho, ele com seu fusquinha entrava para dentro da União Soviética, levando cópias do Novo Testamento. E um dia ele resolveu ir à Inglaterra. E ele foi a Londres, onde ele tinha se convertido. E foi procurar o seu pai na fé, aquele que tinha levado ele à fé. E foi na casa dele, quando chegou lá, a esposa dele falou assim: olha, fulano está no bar, bebendo. Mas aquele homem de Deus, ele abandonou tudo. O meu irmão André não se deu de rogado. Ele foi atrás e alcançou aquele homem, falou de Jesus para ele e o levou a aceitar Jesus. Ele tinha sido um andaime para edificar o ministério do irmão André. Mas você pode sair da posição de andaime e passar a ser obra na mão do Senhor. Então eu quero orar por você neste momento. Pai, eu quero abençoar os que nos estão ouvindo nesta hora. Que tu os alcances, Senhor. Que eles aprendam o valor de ser um filho de Deus. Eles não somente serem servos de Deus, mas serem filhos, serem chamados de filhos amados do Senhor. Obrigado, Senhor, porque tu nos dás essa condição para sermos feitos filhos, nos deu o poder de sermos feitos filhos teus, aqueles que confessam o teu nome. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Ajude a pregar o Evangelho. Curta essa mensagem, divulgue, compartilhe, se inscreva no canal, clique no sininho para ser lembrado quando nós entrarmos ao vivo. Que Deus te abençoe, que a paz do Senhor esteja na tua vida.